Se você clicou neste vídeo, então provavelmente você está interessado em saber como sair de Angola para a África do Sul, ou melhor, como imigrar para a África do Sul. E se isso te interessa, então, antes de mais nada, subscreva no canal, deixe um like, porque assim o YouTube pode entregar para mais pessoas e além de entregar para mais pessoas, você vai ser recomendado pelo YouTube a assistir outros vídeos com o mesmo tema, ok? Porque além de dizer como sair de Angola para a África do Sul, como imigrar para a África do Sul, eu também estarei fazendo um segundo vídeo onde estarei explicando todo o meu processo, como eu fiz para sair de Angola para a África do Sul. Atenção, atenção, com apenas 170.000 kwanzas. Apenas isso. É claro que dentro disso existem outras nuances, mas estarei explicando nos próximos vídeos. É claro que eu já estou em Angola, estou de volta para Angola, mas eu estarei explicando para vocês o meu processo e se te interessar, obviamente você poderá usar essa minha experiência para fazer alguma coisa que te possa ajudar também no seu processo. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Como imigrar para a África do Sul? Antes de mais nada, você precisa saber por que queres imigrar para a África do Sul. Ou melhor, por que queres imigrar? O que é que te faz querer sair de Angola para um outro país? Porque, atenção, quando você imigra apenas por imigrar, existem coisas que você vai ver no outro país que te vão assustar bastante, que te vão decepcionar, que te vão fazer pensar que não vale a pena imigrar e por conta disso você vai se tornar aquela pessoa amarga, aquela pessoa que desincentiva a imigração só porque não deu certo para ela. Tal como existe muita gente nas redes sociais a desincentivarem os outros, a dizerem que não vai dar certo, a dizer que olha, não vai por aí, não vai naquele país, não vai em Portugal, não vai em Brasil, o Brasil tem guerra, tem muitas gangues, tem muita delinquência, olha, não vai em Portugal, porque em Portugal tem muito racismo, não tem emprego, não está a dar emprego, o governo está a colocar preso as pessoas estão a ser deportadas, olha, não vai para os Estados Unidos porque o Trump está a fazer isso, está a fazer aquilo. Tudo isso são histórias, ou de pessoas que não souberam, primeiro, definir o motivo, a motivação que lhes levava a emigrar. Segundo, organizarem-se, ok? Porque não basta apenas imigrar. Você precisa ter um motivo muito forte, um motivo, desculpem, um motivo plausível, um motivo que vale a pena, pelo qual vale a pena arriscar-se, viver, entregar-se a esse processo. E, além desse motivo, você precisa ter uma boa preparação a todos os níveis, emocional, financeira, física, porque você não vai viajar com pensamentos negativos, pensamentos de que não vai dar certo, não vai viajar com aquela mentalidade de escassez, mentalidade de festa, mentalidade de que não te vai ajudar quando você chegar num outro país. Tal como você não pode viajar sem condições financeiras, senão passa as dificuldades que muita gente passa por viajar de forma despreparada no quesito finanças. Tal como não podes viajar sem estar em pleno gozo das tuas faculdades mentais, da tua saúde física. Imagine você imigrar, o que é você imigrar doente, ok? E não digo aquele doente de estar com uma gripe, estar com uma tosse. Não, isso não é doença. Imigrar mesmo com um paludismo daqueles. Ou ainda mais para um país que talvez já tenham conseguido extinguir a malária e já não fazem uso de medicamentos como o Quartem. É complicado, né? E aí você vai e nem leva isso. Eu lembro, por exemplo, quando fui para a África do Sul, a África do Sul, obviamente, que ainda não extinguiu o paludismo, a malária por completo no país, tendo em conta que também existem aquelas zonas rurais e tudo mais, onde tem aquela presença, né, de problemas de saneamento básico, mas ainda assim, onde eu fiquei é uma zona onde não tem esse problema, ok? Você não vê pessoas
a dizer que não estou com paludismo. Eu mesmo que estive lá, no tempo que estive lá não tive problema de paludismo, então, mas ainda assim eu levei Quartem, amoxicilina, ou seja, todo o arsenal aí para tratar do paludismo eu levei, contando que talvez eu, se tivesse um paludismo, porque eu poderia ter viajado já tendo paludismo incubado, não sabendo, porque em Angola quase todos nós temos paludismo incubado, né? Então levei como precaução, ok? Mas acabei não tendo paludismo, o que foi bom para mim, mas é isso. Então você precisa viajar preparado, você precisa saber, quer imigrar por quê? Vai fazer o quê? Não, estou a imigrar porque preciso mudar a minha condição de vida. Estou à procura das melhores condições que eu não encontro aqui em Angola. Tudo bem, mas lá na África do Sul tem essas condições? Falando da minha experiência, eu fui para a África do Sul com o inglês bem quebrado. Eu fiz um ano de inglês, mas foi há 14 anos. Eu tinha por aí 15 ou 16 anos quando eu fiz o meu curso de inglês. E passaram-se mais de 10 anos sem eu praticar, sem eu me interessar, coisa nenhuma por inglês. Eu tive muita dificuldade. A sorte, é claro, é que eu já tinha esse um ano de inglês. Então eu só desbloqueei. As coisas estavam meio que bloqueadas em alguns meses sem precisar ir a um centro de formação, eu desbloqueei e voltei a falar o meu inglês e, inclusive, melhorei, né? Tive aí um input, né, por estar num lugar onde todo mundo fala inglês, então tive esse input. Então é isso, tem que saber o motivo que te leva a emigrar. Sabendo o motivo que te leva a emigrar, você precisa pesquisar quais países atendem, né, as condições que você procura. Tem que saber. E se for a África do Sul, no caso que você quer ir para lá, precisa saber quais são as condições que você vai encontrar na África do Sul. É claro que o que você vai pesquisar pode não ser 100% igual com o que você vai encontrar lá, mas pelo menos você vai ir minimamente preparado com o que você vai deparar-se, com o que se vai deparar lá no país. Então, sabendo das condições do país, ponha na balança, vale a pena arriscar. Você às vezes percebeu que o emprego lá está difícil e você precisa do inglês, precisas de um visto. E às vezes você está nesse processo, mas você não quer ir com, ou não tem condições para tratar um visto de estudante, vai ter que ir com um visto de turismo e nós não precisamos visto para entrar para turistar por um mês. E você está aí naquela fé de que não vou entrar, vou fazer. Não, melhor, o aconselhável é faça as coisas de forma certa. Se vai fazer turismo, tudo bem, vai, põe o carimbo um mês e tu voltas. Se vai para imigrar mesmo para viver, melhor pegar um visto de estudante que também te vai dificultar, porque muitos dos trabalhos que você vai encontrar vai ser part-time, ok? Ou seja, part-time não é a tempo inteiro, é só metade do dia. Por exemplo, poderás trabalhar só no período da manhã, né? Porque eles sabem que tu tens um visto de estudante. Ou poderás trabalhar só no período da tarde, ou poderás só trabalhar no período da noite, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, porque tu tens um visto que te permite estudar e trabalhar, mas empresas há que são rigorosas quanto a esse sentido. Então, se tu tens possibilidade de tirar um outro visto, que seja um visto de trabalho, tu precisarás já fazer uma pesquisa muito profunda. Tu precisarás, por exemplo, ser um profissional qualificado. Vamos imaginar que você é licenciado em uma área que na África do Sul há escassez de profissionais. Então, tu podes procurar empresas através da internet, entrar em contato com essas empresas, ver quais estão a recrutar e quais precisam de profissionais da tua área e ver se tu consegues um contrato de trabalho mesmo estando em Angola. Aí tu vais pegar esse contrato e aplicar para um visto de trabalho. E atenção, o visto da África do Sul não é tão difícil, porque talvez porque é um país africano com o qual temos convênio, onde podemos entrar sem visto, né? Talvez seja por isso, mas não é tão complicado se você segue o processo e não demora a sair se você segue o processo, está devidamente documentado, tem tudo aí nos conformes, ok? Então é isso aí, volto a repetir. Se você quer emigrar para a África do Sul, precisas ter um motivo, ok? Um motivo forte. Seja qual o país, você precisa ter um motivo. Quer emigrar por quê? Se você ainda não se fez essa pergunta, faça-se agora. Quer emigrar por quê? Porque teu amigo foi? Porque todo mundo está aí? Estás a acompanhar muito nas redes sociais e tá vendo que parece que todo mundo está saindo do país? Calma, não é bem assim.
Angola ainda está cheia. Tem muita gente a emigrar? Tem. Mas Angola ainda está cheia e você consegue perceber só de sair à rua. Então, qual é o motivo que te faz querer deixar Angola para ir para um outro país? E ainda mais África do Sul. Qual? As dificuldades que há na África do Sul para um estrangeiro. A questão da xenofobia, a questão racial. Está preparado para isso? Psicologicamente, fisicamente, financeiramente? Está preparado para ficar, por exemplo, 6 meses a procurar emprego e não encontrar? Isso não é para te desmotivar, é para te fazer refletir bastante. Eu, por exemplo, estou nesse processo, né, de imigrar, mas para Portugal, e estou bem ciente que eu não posso ir despreparado. Eu não posso ir, por exemplo, só com dinheiro que me permite chegar até lá e depois daí ficar no Deus dará. É claro, tem muita gente que foi assim, conseguiu, passou muita dificuldade, mas conseguiu. No entanto, isso não é motivo para te fazer querer ir do mesmo jeito, ok? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu percurso, vamos aqui dizer também a sua sorte, enfim, cada um é uma pessoa diferente, com mentalidade diferente, com andanças diferentes. Então você não pode achar na achar no atalho o caminho certo, ok? Não vá por atalhos, vai pelo caminho certo. Há pessoas que levaram anos para emigrar, porque precisavam se preparar. Li a história de um jovem há dias, quando eu estava a girar pelo YouTube, de ele quis emigrar para Portugal, no entanto não tinha as condições e foi aconselhado pelo pai a emigrar para a Índia com visto de estudante. Chegando lá, arrependeu-se muito, saiu daí, foi para a África do Sul tentar, não deu certo, ok? Até que ele percebeu que ele tinha que se preparar. Saiu, largou a África do Sul, veio para Angola e ficou 7 anos. 7 anos sem sair do país. Fazendo o quê? Trabalhando. E antes que você venha dizer, mas não, eu também não tenho condições de trabalhar, então os primeiros 500 mil que eu conseguir, vou aplicar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Ele trabalhou como professor. E nós sabemos a realidade de Angola para os professores. Não há aquela garantia, não há respeito pelos professores, não há valorização da profissão, então os professores não ganham bem. E provavelmente ele trabalhou como professor numa instituição privada, provavelmente. Né? Mas ainda assim ele trabalhou por 7 anos, ficou 7 anos preparando-se até que ele conseguiu ir para Portugal e, segundo ele, está muito bem. Ok? Está muito bem e não pensa, inclusive, em voltar para o país. Aí já é parte dele, né? Eu também, inclusive, quando eu for para Portugal, não pretendo voltar para Angola. Não pretendo mesmo voltar. Então, é motivo pessoal, ok? Tem os meus motivos. Então, se você vai migrar para a África do Sul, prepare-se bem. Vá à embaixada. A embaixada da África do Sul fica lá no Talatona, ok? Porque a primeira vez que eu estava com um amigo num processo, com um conhecido, na verdade, em um processo, ele foi primeiro para, penso que a embaixada, que o outro, acho que é o consulado, algo assim parecido, fica próximo aí, na entrada do Hotel Bicuco, tem a Rua das Embaixadas, esqueço muito aquela zona, mas é aquela zona aí do Hotel Bicuco, se você perguntar onde é que é a Rua das Embaixadas, vão te mostrar. Lá tem a Embaixada da África do Sul, né? Penso que confundo se é embaixada ou consulado. Ele foi para lá e disseram que tinha que ir no Talatona, porque eles tinham se mudado para o Talatona. E no Talatona fui eu. Fui eu, andei muito, fiquei cansado, mas cheguei lá para ouvir, olha, é mesmo lá onde você saiu. E eu fiquei, what? Mas é isso. Quer informação do teu processo? Não vá no outro sítio. Aqui no YouTube você vai encontrar a mim e a outras pessoas a falarem desse processo, mas no meu caso você vai encontrar e eu vou te dizer o seguinte: vá à embaixada e procure saber quais são os passos todos que você deve seguir para emigrar para a África do Sul. Tens um motivo? Sim. Começas a se preparar financeiramente, escolha o tipo de visto. Não basta tirar um visto.
Tenho que saber qual tipo de visto vou tirar. Vou tirar visto de estudante? Sim, de estudante. Estudante por quê? Vou tirar visto de procura, procura de trabalho que não tem. Quem dera até tivesse. Vou tirar o visto de trabalho? Sim, de trabalho por quê? Tens um contrato de trabalho? Vou tirar, sei lá, visto de turismo? Vale a pena? Por quê? Então, tem que se perguntar qual é o visto que você vai tirar. Escolha e procure saber quais são os vistos que ele tem, ok? E procure ver qual dos vistos se adequa ou se adequa e melhora as tuas condições, ok? E se não tens possibilidade de ir à embaixada, talvez porque moras muito distante, vamos lá, Viana, Zango, sei lá, Zango 5 ou Zango 4, não sei onde é que termina esse Zango, moras em Cacoago e é muito distante, táxi agora subiu 300, ou seja, estão nos dá todos os motivos para querer sair do país, né? Táxi agora é 300, fica cada vez mais difícil se locomover de uma zona para outra. Pegue e tenha internet, entre no site. Ah, não falo inglês. Começa já a pensar o porquê que tu queres viajar para um país que não fala a tua língua e você não fala patavina nenhuma de inglês. Começa já a pensar, ok? Talvez vai dizer que não, vou aprender lá. Tudo bem, mas por que não começa já a aprender agora e viajas no próximo ano? Tu podes aprender inglês no centro de formação em 6 meses, o básico, ok? Também não gosto de pregar essas coisas de que não fale inglês em 6 meses fluentemente. Enfim, tem que ter muita fé, né? E tem que ser sei lá, um super dotado em línguas, talvez. Ou encontrar o método perfeito, né? Não tem condições de ir a um centro de formação. Tu tens YouTube, consegues baixar vídeos no YouTube, baixe os vídeos e vá assistir. O básico, pelo menos, você tem que ter, ok? Então, tens aí o site, entra no site, procure ver todo o processo que eles pedem para que você solicite um visto na embaixada. E assim eu termino esse vídeo. Eu espero que te tenha ajudado, tenha elucidado de alguma forma. E se você quer saber qual foi o meu processo, como fiz para ir para a África do Sul com apenas 170 mil kwanzas no bolso, então deixa aqui nos comentários, diga qualquer coisa. Você que já foi para a África do Sul, conta como é que foi a tua experiência aqui nos comentários. E fique atento para o próximo vídeo, onde eu estarei falando como foi o meu processo de Angola para a África do Sul com apenas 170 mil kwanzas, ok? Então, até já. Estamos juntos.